Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento do escrito. E eu te convido a ler Deuteronômio capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Veja que interessante. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Em cima desses 3 versículos aqui, vamos tentar entender. A pessoa fala assim, lá na igreja, ou lá no templo do Brás, na sinagogona lá que cabe 10 mil pessoas, lá acontece, você faz a corrente de segunda-feira, você fica rico. Você faz a corrente de terça-feira, você fica curado. Você faz a corrente de quarta, você coloca a sua harmonia na sua família. Você faz a corrente de quinta-feira, que é da família, da quarta-feira é a busca do Espírito Santo, e da sexta de libertação, e do sábado é tira vício, e do domingo é busca do Espírito Santo. É assim, é uma coisa contínua. Sempre corrente. Milagre com hora e local marcado. Mas esses milagres e prodígios não são mentiras. Porque tem pessoas que falam assim, mas essas manifestações lá são teatro, são pessoas compradas. Não, na maioria das vezes não. Porque isso tem que acontecer. Porque isso não é novidade hoje. Isso não foi novidade o ano passado, dentro dessas sinagogas. Aí eu vou passar o entendimento, vamos ver se tem nexo ou não. Então isso aqui é normal acontecer, esses enganos, esses espíritos de engano que as pessoas que vêm, a pessoa coloca a mão lá, em nome de Jesus, manifesta, levanta e anda. Aí a pessoa sai todo cambaleando, anda um pouquinho e cai de novo. Aí, milagre! Aí nos dias de Jesus, se você vê os milagres, era instantâneo e era em qualquer lugar. Na porta do templo, foi Paulo, se eu não me engano, Saulo lá, o que eu tenho para dar não é ouro nem prata, levanta e anda. A pessoa pegou o negócio lá e saiu andando. O outro que estava lá no poço de Jacó, no poço de Siloé, esperando o anjo há 38 anos, balançar a água, enquanto balançava, ia lá outro pro lado. Jesus falou, pega a sua coisa, levanta e anda e sai. Para coisa instantânea, automática. Nessas sinagogas, é hora marcada, é uma consulta. Essa pessoa ela só consegue ver a dor de barriga dela passar quando ela está dentro da sinagoga. Tá, então vamos agora à análise. Dízimo. Lá que tem dízimo? Tem. É maldição. Quem está lá está anulando o sacrifício da cruz, buscando obras do passado. E mentira que dízimo nunca foi dinheiro. Purificação em água. Batismo nas águas, porque eles falam a água que purifica. Estão anulando o sacrifício, o sangue que verteu da cruz. O batismo, Romanos 6, 3 e 4, foi na cruz, na morte. Estão anulando. Dizem que Jesus vai voltar. Transformam as palavras de Yeshua em mentira, chamando ele de mentiroso, e os falsos profetas, falsos mestres, eles colocam como verdadeiro. Não, o meu pastor, o meu padre falou que ele vai voltar, então assim eu acredito. Só que Jesus falou que ia voltar naquela geração. O juízo final, não que o juízo final ainda vai ter, porque vai ter purgatório, mas o juízo final foi no ano 70. Então, em cima desse conhecimento que nós temos, que está escrito na Bíblia, que eu busquei conhecer isso, eu não acredito que essas curas são de Deus. Não. Por quê? Elohim é amor e justiça. Como que ele fez os israelitas de uma viagem de 40 dias andarem 40 anos? Pela desobediência, pela incredulidade. E lá naqueles dias dos 40 anos, ele não tinha dado ainda o seu filho, o seu unigênito, seu primogênito, para ser pendurado na cruz, ainda não. E mesmo assim, ele fez os caboclos andar 40 anos. Morreram sem entrar na terra que manava leite e mel. Somente Josué, acho que Josué e outro lá que entrou. Nem Moisés nem conseguiu entrar. Então, Deus seria duas caras? Elohim, o Criador, o Eterno, o Senhor que é o Espírito, seria inconstante? Ele teria síndrome do arrependimento? Seria Elohim bipolar? Seria ele de manhã sol e de noite virar a cabeça, igual lua, igual sol e lua? Seria isso?
Não. Então, esses 3 versículos é perfeitamente compreensível do erro dos enganos, porque é o espírito do erro que está nesses lugares. E as pessoas ficam atrás de maldições, porque não dão valor no sacrifício da cruz, não dão valor no juiz que veio no ano 70, na terrível situação que as mulheres chegaram a comer os seus próprios filhos dentro de Jerusalém. Eles não dão valor ao santuário espiritual, à Nova Jerusalém, ao tabernáculo espiritual que está no espírito das pessoas, dos eleitos. Eles renegam isso, eles desmerecem isso. Então você acha que eles profanando o sangue de Jesus, eles buscando, vivendo em maldições, porque quem pratica obras de Moisés está debaixo de maldições, Gálatas 3:10. Estão nas trevas, estão buscando praticar obras da escrava, porque o Monte Sinai gerava filhos para a escravidão. Então eles estão na escrava. Aí você acha que é Deus que faz esses milagres, esses prodígios dentro dessas coisas? Não, é o espírito do engano, do erro. Porque a verdadeira cura de uma pessoa, ela pode estar numa cadeira de roda. Ela pode ser deficiente visual. Ela pode ser uma pessoa que está numa cama. Ela pode ser o que for. Mas a verdadeira cura é o entendimento, é a mente de Cristo. O entendimento verdadeiro é a sã doutrina. E o entendimento mais limpo e cristalino ainda é o evangelho eterno, que está depois da escatologia, não sendo mais o evangelho de Jesus de Nazaré, não sendo o evangelho de Paulo, mas sim o evangelho eterno, que esse está em nós, está inculcado na mente. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar sinal e prodígio, e se acontecer esse sinal, então você veja bem que acontece lá, acontecia naqueles dias. Um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que falou e disser, então, a pessoa foi lá, tinha um caroço, sumiu o caroço. Opa, foi Deus. Ei, milagre. Aí ela fala para o vizinho, para um parente, não, vamos frequentar onde eu estou, porque lá tem milagre, lá tem poder de Deus. Mas e aí, o poder de Deus está misturado com a maldição? O poder de Deus está misturado com a profanação? O poder de Deus está misturado com a blasfêmia? Porque assim diz o escritor de Hebreus, veja, Hebreus 10, 26 em diante. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa do juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Isso aqui era o juízo do ano 70. Por isso que ele falou aqui que estava prestes a acontecer. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi certificado e insultou o Espírito da graça. Preste atenção nesse versículo 9 de Hebreus 10. Conforme esse versículo aqui, nessa sinagoga de Satanás, nessas choupanas do diabo, que estão anunciando, que dizem, nós estamos anunciando o evangelho, mas eles anunciam Moisés, eles anunciam o dízimo, o batismo, tudo lei, eles anunciam quipá, candelabro, óleo na cabeça, eles anunciam buscar Deus em templo. Eles estão exatamente debaixo desse versículo, dessa condenação, desse juízo. Estão exatamente. Então, se eles estão debaixo disso aqui, como que pode acontecer milagres, prodígios e maravilhas vindo do Senhor, que é o Espírito, na vida dessas pessoas? Me responda. Agora, claro, você é um religioso, você não vai entender isso, porque o seu negócio é adorar pastor, seu negócio é adorar envelope, seu negócio é adorar, usar um terninho, a gravatinha domingo. Seu negócio é falar que é na sua igreja, que é na mão do seu pastor que tem unção. Mas para uma pessoa racional, para uma pessoa eleita, isto aqui vem colaborar para o entendimento que esse entendimento de Deuteronômio 13, do 1 ao 3, é o que acontece dentro dessas sinagogas. São milagres, prodígios e maravilhas de ilusão. São falsos. São situações para aprisionar as pessoas. São situações que fazem com que as pessoas fiquem nas trevas. E elas não recebam nada de Elohim. Elas sumiu o caroço, mas os filhos na droga. Sumiu o caroço, ela não dorme bem à noite. Sumiu o caroço, uma miséria desgraçada. Sumiu o caroço, o marido nos braços da amante.
Mas quando Yeshua esteve na terra, quando Yahushua esteve na terra, milagres eram instantâneos. Quando os discípulos passavam, a sombra de Paulo curava. Pedaço do avental de Paulo curava. Porque lá existiam dons. Naqueles dias existiam os dons da cura. Existiam até a vinda do perfeito. Mas 1 Coríntios capítulo 13, do 8 ao 13, o perfeito veio e deu fim a esses dons. Por que deu fim a esses dons? Porque agora não, depois do juízo do ano 70, o próprio, o curador, o que santifica, o que justifica, o que redime, o que resgata, o que limpa, o que purifica, está no coração, na mente das pessoas. Só que as pessoas não sabem disso. Então não existe mais dons nessas choupanas. Não existe mais. O dom está em você. A cura já está em você. Prodígios e maravilhas já se cumpriram na sua vida. Você já nasceu curado. É que você não sabe. Nunca te falaram. Porque eles ficam falando para você em Moisés, eles ficam levando você para as trevas. Na escuridão você não consegue enxergar nada. Na escuridão você fica tateando. Onde eu estou? O que é isso? Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, então ia acontecer. E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses. Deuses esses que vocês não conheceram. Esses aí dizem que adoram Jesus. A prova é que eles adoram alguém que não existe mais. Jesus de Nazaré não existe mais. Eles adoram Deus que era um véu que revestia o Espírito de Deus. Eles estão lá antes da cruz, adorando algo que não existe mais. Porque Yeshua disse aos judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para os israelitas. O vivo e novo caminho está no Cristo ressuscitado. Isso tratando na doutrina pregada por Paulo, Romanos até Filemão, e Apolo que falou em Hebreus. Porque na verdade nós estamos no Evangelho eterno. Nós estamos, Elohim está em nosso espírito. Não estamos mais no que Paulo falou. O escritor de Hebreus falou o vivo e novo caminho para quem ele estava ensinando. Apolo estava ensinando os hebreus. Apolo estava ensinando os israelitas. Apolo estava ensinando os que haviam saído do antes da cruz, feito a transição e vindo para aqueles dias da graça. Nós não estamos na graça. A graça já passou. Nós estamos, aliás, o reino espiritual está em nós. Já foi estabelecido o reino em nosso espírito. Essa carne sofre porque essa carne tem experiências de vida, de vivência, durante um prazo determinado. Agora, o nosso espírito, que é a morada do Pai, o nosso espírito, que é o alicerce onde foi edificado o tabernáculo espiritual, esse voltará para no reino espiritual. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Há quantos séculos vem pondo à prova, mostrando? E eles ficam lá. Eles ficam buscando, eles ficam batendo, procurando um lugar que não está Deus. Paulo disse assim, segundo Tessalonicenses 2, 9 ao 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, ação dos opositores naqueles dias, com todo poder, sinais, prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade por serem salvos. Aí eles falam, tá vendo? Esse Satanás aqui era o inimigo de Deus. Esse Satanás eram os opositores, eram os inimigos da sã doutrina, os inimigos do Cristo ressuscitado. Eram os opositores, eram os que se opunham. Então, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, de um opositor, com todo o poder, sinais, prodígios e maravilha. Tá vendo que de mentira? Tá vendo que isso daqui acontecia, esses sinais, prodígios? Porque Deuteronômio estava falando que se aparecesse alguém fazendo prodígio lá, veja quem era. Quem é que estava fazendo aqui? Era quem mesmo? O Criador, colocando as pessoas ali à prova. Olha que situação, hein? Coisa... Hã? Só o espiritual entende isso. Um carnal não entende esse negócio, não. Aí ele continua, quer ver? Segundo Tessalonicenses, ó. E com todo engano de justiça aos que estão perecendo, aos que estão morrendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Foi naquele dia e agora também. Eles não acolhem a verdade do Cristo ressuscitado. Eles não acolhem nem o que Paulo deixou escrito para nós, para os gentios. Nem isso a religião acolhe, quanto mais o evangelho eterno, então. 11. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro.
para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tá vendo? Quem é que faz isso aqui? Quem que envia a operação do erro? A operação do erro são manifestações de espíritos imundos, que foi dado o fim no juízo, como está em Zacarias 13:2, mas que está aí nessas chamadas igrejas. As pessoas são atormentadas, as pessoas são molestadas, as pessoas vão lá porque elas acreditam, aí o outro lá em nome de Jesus, chamando no nome de quem não existe mais. Jesus falou, tudo que pedires em meu nome, falou para os israelitas, para os judeus. Aí essa pessoa vai lá, aí aqui é a operação do erro que pega ela, que cura ela, que coloca um encantamento nela. Ela fica cega, ela fica assim, ela fica cega, ela só enxerga o líder dela pela frente, ela não consegue ver mais nada. Quando ela dá uma passada no YouTube e vê um cara falando igual eu tô falando, esse é o herege, esse é um demônio, esse é um diabo, esse é um que quer destruir a nossa igreja. Meu Deus, a fim de dar, de você ver, ó. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então assim falsas curas e falsos milagres. Por que acontece isso? Foi o tema desta mensagem. Eu deixo com você. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Procure buscar entendimento racional dos escritos bíblicos. Não viva por aí como um Bíblia, como um lunático, acreditando em tudo, em anjo, sapatinho de fogo. Corra disso. Corra desses enganos. Acredite. A nova Jerusalém espiritual já foi estabelecida e ela está no seu espírito, onde o próprio Elohim, o próprio Criador em espírito, que é o Senhor, está aí, colocando o amor, a compaixão, o arrependimento. São essas coisas que ele coloca. Coloca a paz, a esperança, coloca a fé. Porque esses três dons são eternos. A fé, a esperança e o amor são dons eternos. Os outros dons ficaram lá em Jerusalém no ano 70. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.